Agora eu queria entrar em o Alex treinador, cara. Que confesso que eu tenho expectativas, porque eu sempre acho você um jogador muito inteligente, igual a galera fala muito isso do Felipe Luiz também. E eu queria entender, primeiro, antes de tudo, quem são as suas referências como treinador pra você ser treinador? O que você gosta de ver? Porque eu sei que você vai me falar que vão entrar, depende de cada clube, como cada clube joga e as características. Mas qual que você acha que é a sua característica como treinador? A minha característica como treinador é um cara organizado. Então, meu trabalho vai ser sempre organizado. As coisas que vão acontecer no meu time foram sempre muito bem conversadas antes, internamente, né? Nós Uhum. estamos falando. E para que a execução seja boa. Em cima daquilo que eu acabei de te dizer. Eu tenho uma ideia de jogo, eu tenho uma ideia clara para mim, só que muitas vezes ela não vai funcionar dentro daquele clube, dentro Tá. daquilo que o cara quer. Então, assim, o principal para mim é a organização. Como eu marco, como eu ataco, como eu transito para trás, como eu transito para frente. É a organização das ações que o jogo de futebol pede. E a gente fala de algumas características precisas, por exemplo, o Mourinho sempre fala que ele monta muito o time de acordo com o adversário, eu sei que todos fazem isso, mas ele fala que, cara, eu vou jogar no erro dele. Ele gosta muito dessa característica. O Guardiola gosta de ter a posse e acha que ter a bola não deixa a bola com outra, é mais fácil de você ganhar o jogo. Tem algumas características sobre isso. Você gosta de um jeito mais vertical, gosta de ter mais a bola, Eu gosto mais de ter a bola. de ter a Mas, de bola. novo, eu vou roubar a frase do Mourinho e vou roubar a frase do Sim, sim. Guardiola. Isso, teoricamente, a gente põe um quadro aqui. Não, e pra você, beleza, fácil, né? Se você tem um time que tem jogadores suficientes pra, tipo, Então, propor isso também, né? mas é por isso que eu tô falando. Você parte dessa ideia. Aham. Então, eu parto da ideia de que o meu time vai ter a Bola, bola, de que o tá. meu time vai ser um time técnico, de que o meu time vai marcar alto, de que o meu time vai pressionar lá. Então, por exemplo, hoje o treinador da moda é o Felipe. No Aham. Flamengo, ele pressiona alto, ele tem um pé de pressiona muito bom. Mas por quê? Porque naquele time ali ele tem Consegue esses fazer isso. jogadores. Então ele consegue levar a teoria dele para a prática. Então, assim, falando da minha teoria, é aquilo que eu falei. Eu quero um time que seja organizado e que os jogadores que estão ali saibam que horas nós vamos pressionar, Tá. a que horas nós vamos baixar um pouquinho, que horas nós vamos dar velocidade na bola, que horas nós vamos diminuir um pouco o ritmo. Só que isso é teoria, Tá. Sim. porque na prática você precisa dos caras que vão fazer essas ações, que são os jogadores. E muitas vezes você não tem esse tipo de cara. Então o que, que eu fiz no São Paulo? Eu me adequei ao que o São Paulo queria. No Avaí, eu estava me adequando àquilo que o clube pedia, quando eu acabei demitido. E na Turquia, agora no meu último trabalho, eu fiz o time de acordo com o que a gente tinha dentro De do possibilidade. como característica dos jogadores. Porque uma coisa que é importante é o seguinte: eu vejo futebol da seguinte forma: característica, qualidade e função. Então você pode ter um jogador de características parecidas, de qualidades parecidas, mas que talvez não façam a mesma função. E isso aí já muda muito no termo daquilo que você quer usar dentro do teu jogo, dentro da tua ideia. É, nessas experiências como técnico, o que foi o seu maior desafio? O que você Cara, achou? depende. A cada passinho que eu fui dando, por exemplo, no São Paulo, eu nunca tinha dado um treino. Eu Muito diferente, né? eu tô lá na sala de aula, eu tô ouvindo os professores falar, professores internacionais, professores brasileiros, alguns que tinham sido meus treinadores, mas que eu já não olhava mais para aquele cara como um jogador-treinador, eu olhava como um professor e um Um aluno. treinador. Eu junto no São Paulo e falo pros caras, vocês vão ter que me ajudar. Porque que horas eu interfiro, que horas eu paro o treino, que horas eu modulo a voz, se eu subo ou não subo, que chamada de atenção eu Nossa, vou muito foda. ter. E no São Paulo eu consegui fazer isso, mas por quê? Porque acima de mim, o Muricy e o Biasotto, no início o Pedro Ismani e depois o Marcelo Vilhena, que eram os coordenadores Sim. ali, e eles, não, Alex, aqui é por aqui você errou, aqui não dá pra ser assim, e eu fui mexendo. Tá. Quando eu chego no Havaí, eu tenho a percepção do seguinte, que o discurso para um menino de 20 não é o mesmo do discurso para um cara de 28. Perfeito. E como é que eu posso evoluir um cara de 20 tentando trazer o cara de 28? Talvez esse menino de 20 hoje do Havaí jogue num grande clube do Brasil, disputando as primeiras Prateleiras. prateleiras,
mas talvez esse cara de 28, o principal clube dele seja o Avaí. E você vai descobrindo isso. No Antalya foi o meu melhor no sentido de sentar com o presidente e dizer, gente, o que vocês querem? Que tipo de jogo vocês querem e qual a ideia final lá na frente? E entrar num acordo com o cara e aí juntar com a comissão técnica e falar, cara, o menino de 20 precisa de tal coisa. Individualiza nele e vamos tratar o cara. Ah, temos um cara de 37, velho, esquece esse cara de 37. Com ele é mais na conversa, é mais em trazê-lo pro nosso lado, em tentar ajudar o cara. Comprar a sua briga, né? É fazer ele entender. Quando chega no final, que a gente decide se separar, tudo aquilo que foi combinado entre mim e a diretoria estava sendo cumprido. Entendi. O número de pontos, a forma como se jogou e as fases de Copa que tinha que passar. Eles lá, entre eles, numa briga política lá deles, entendi, eles resolveram trocar. Mas a minha saída, eu volto pro Brasil, cara, foram 7 meses que eu consegui cumprir aquilo que foi tratado. E foi o primeiro trabalho que teve um início e um fim que você porque eu começo na pré-temporada e encerro no final do primeiro turno. Entendi. Final do primeiro turno, acabou, estamos na... E o que eles pediram pra você nesse momento, tipo assim, de pontuação? Que eles queriam estar entre 10 e 13º, não correr risco para trás, para baixo, talvez brigar num pouquinho de cima. Sim. Nós tivemos ali no campeonato 2, 3 vezes em 7º e 8º, com uma diferença pequena, e passar nas fases de Copa o tanto que fosse possível. E nós passamos, acho que 1, 2, 3 fases da Copa nós passamos dentro ótimo. Daquilo que era o organizado e o desejado pelo clube. Pô, que legal. E foi pra você, foi uma experiência legal, assim, né, pô? Pra mim foi muito legal, porque eu venho dos 2 anos de São Paulo, passo pro Avaí, que entendo aquilo que foi feito, passo pro Antalya, entendo aquilo que foi feito, e falo assim, pô, no São Paulo aprendi muito, errei bastante, e vou agradecer o Muricy e o Biasotto sempre, porque era semanalmente uma chamada. Eu tinha um auxiliar que hoje é coordenador do Internacional, o PC de Oliveira, que era diário, Alex, não dá para ser assim, tem que ser diferente. E eu levei como auxiliar, mas ele funcionava muito mais como um observador. Muitas vezes eu o tirava, falava, cara, sai daqui, vai ver de fora, ver com outros olhos. Eu trazia gente de fora, falava, cara, veja aí o que está acontecendo, sem saber do contexto, e depois você me fala o que você achou. E fui aprendendo. No Avaí, eu acho que eu erro nesse sentido que eu falei, de levar um discurso para um guri de 20 ou 28, e eu só fui entender. Quando eu estava entendendo que eu estava resolvendo mudar, eu acabo sendo demitido. E no Antalya foi isso, o que eu combinei. Vou te dar um exemplo bem simples. O acordo com o Antalya era 5 jogadores meus, 5 indicações minhas, para aquele modelo que a gente queria desenhar. Eles trouxeram 1. E eu tinha pedido um centroavante de movimento, um cara que se movimentasse, sim, porque eu tinha visto o número 10 que tinha lá e eu achava que o número 10 ia se encaixar com esse centroavante. E era um cara que precisava pressionar zagueiro na primeira saída, para que a gente pudesse marcar um pouco melhor e pudesse fazer movimentos para que essa rapaziada de trás, porque os 2 meninos que jogavam no meio campo jogavam com boa qualidade técnica. Então eu falei para os caras, é um cara de movimentação, um cara que seja forte e que abra esses espaços. Eles trouxeram um cara de 2 metros de altura, que deve pesar seus 92, 93 quilos, que é impossível dele movimentar. Por quê? Porque a característica dele é essa. Tive que ir lá, alterar treino, alterar toda a proposta e tal, para que eu pudesse usar o que eu tinha de melhor do 10 e do 8 do meu time, juntamente com esse centroavante que não era o que a gente tinha imaginado no início. Uhum. Então, assim, eu volto da Turquia bem satisfeito com aquilo que foi combinado e produzido. Porra, que legal. Pô, realmente, tem umas peculiaridades que mudam drasticamente o trabalho, né? E, assim, muda tudo, né, cara? Altera tudo. Então, eu vou dar um exemplo. Qualquer clube, pouco importa o clube, tem um menino hoje de 17 anos. Uhum. Ele tá despontando. Ele, sei lá, ele é um número 8 que tem boa movimentação e que joga, e o treinador que tá ali gosta daquele cara porque o modelo dele é aquele, o menino de 17 anos cabe. É um novo jogador pro clube, é um novo jogador pro futebol brasileiro, talvez seja uma nova situação para aquele clube ganhar dinheiro, esse treinador perde 3 e ele vai embora. Uhum. Ele é mandado embora. Quando ele é mandado embora, não é só o treinador que é mandado embora. Talvez aquele menino de 17 anos que tinha toda aquela possibilidade com aquele treinador, talvez o passo dele também seja atrasado.
E nesse passo atrasado, talvez já o clube não tem uma linha, traz um outro tipo de treinador. Ah, eu não quero jovem, eu quero um cara mais velho, eu não quero um cara de tanta movimentação, eu quero um cara mais posicional. Então, por isso que eu digo, quem comanda o clube, quem está no clube, tem que entender bem o que o clube quer, para que é o que eu penso, né? O treinador é um funcionário para fazer aquela engrenagem que alguém do clube pensa, é um facilitador para aquilo que é pensado ser bem feito, ter boas ações e ser bem executado. Você chegou a fazer estágio com algum treinador assim? Então, depois que eu saí do Avaí, eu sento com a minha comissão técnica e a gente se divide. Eu vou no Cruzeiro, na época estava o Pepa, eu vou no Palmeiras, que estava e continua sendo o Abel, e os dois me tratam super bem, eles abrem e foi espetacular. Aí nós tivemos com o Roger agora no Internacional. Legal. Nós tivemos com o Caixinha um período que ele estava no Red Bull. Então, assim, aonde a gente tem tido a oportunidade, a gente tem visitado para ver o que essa rapaziada tá fazendo. É sempre rico, eu imagino isso. E você, eu não sei, né, como é que vai estar, mas você sempre falou no início que você tinha essas metas de jogador, pô, eu queria seguir as seleções sub-20 para 17, 20. E treinador, cara, Igual. qual que é a sua, você tem, qual são os seus próximos Igual, passos, assim, que você acha? dirigir bons times, mas o principal para mim hoje é dirigir um clube em que quem tá acima de mim, ao me contratar, saiba quem eu sou e aquilo que eu quero. Porque muitas vezes o cara contrata por contratar, que essa eu acho uma loucura. O cara não sabe porque contrata e depois não sabe porque demite. E aí independe, pode ser na Série A, pode ser na Série B, pode ser na Série C, pode ser no Brasil, pode ser fora do Brasil. Mas a ideia é dirigir bons times.